se o tempo que a gente estivesse contando estivesse adoecendo você? Já pensou sobre isso? Eita, nós, como funciona tudo isso, né? E é isso aí, gente. Existem algumas linhas de estudo espiritualistas que falam sobre essa contagem temporal que a gente vive hoje. Então, por exemplo, né, de janeiro, fevereiro, março até dezembro. E que, na verdade, essa contagem moderna, né, que a gente tem, que a gente segue hoje, ela não segue nenhum padrão cíclico, por exemplo, natural. Então, ou um padrão cíclico solar, um padrão cíclico lunar, né? E antigamente a gente tinha muito essa conexão com os ciclos naturais, né? Primavera, verão, outono, inverno, ou o início ali do ciclo do Sol, né, e o fim. Então, é como se, de alguma maneira, quando foi colocada essa contagem de tempo lá, porque, na verdade, o tempo, o ano zero, ele não começou bem no ano zero, né? Foi instituído ali pelo Papa Gregório, como se fosse, esse ano foi o ano que Cristo nasceu, então, a partir dali seria o ano zero. Então, o ano zero foi colocado depois que teve todo um movimento ali para a mudança do calendário. E o que se diz é que esse calendário colocado, então, vieram muitos calendários anteriores, né? Até por isso que, por exemplo, teoricamente, a gente está agora em julho, né? Agosto, setembro. Setembro seria o mês 7, por exemplo, né? Dezembro, mês 10, só que dezembro é o mês 12, né? Então, tem toda essa costura, né, que fizeram pelos anos, e que foi colocando ano, foi colocando nome, e aí ele acabou virando meio que um Frankensteinzinho, assim. E é como se, de alguma forma, quando a gente segue essa contagem de tempo, de alguma maneira isso também acaba tirando a gente do nosso ciclo natural, né? Porque, teoricamente, por exemplo, num ciclo normal, num ciclo que teria sempre os mesmos movimentos, né? Então, por exemplo, no caso que eu nasci num domingo. Eu deveria fazer meu aniversário todo domingo, só que não. Todo ano eu faço aniversário, ou segunda, terça. E isso modifica um pouco a frequência da energia de cada um, né? E pensando um pouco nisso, pensando um pouco também, né, no que os maias trouxeram ali nos calendários maias, na contagem, mesmo na contagem que existia dos povos orientais, né, principalmente na contagem do ciclo lunar de 13 luas, começou-se a trazer essa discussão, né, essa percepção. E aí, por exemplo, no Sincronário da Paz, a gente tem hoje o estudo de todo o professor Arguelles, que traz, né, os estudos ali do calendário maia, traz um pouco também do que ele intuiu como energia e contas, né, que ele foi fazendo dos maias e tudo mais. E aí, nisso, foi sendo percebido a necessidade dessa consciência, e principalmente porque esse calendário que é instituído, ele é muito ligado à contagem de como se fosse calendar, né, de caderneta. Então, você pode ver que todo começo de ano a gente está aqui para o quê? Pagar imposto, né? Todo ano lá, IPVA, IPTU, todo mundo pagando. E isso você vê que até hoje. Então, esse calendário funciona muito bem. Só que não sei se funciona para os seres humanos, né? No sentido de trazer a frequência do ciclo natural. Ele acelera o ciclo das pessoas? Acelera. Tanto que é por isso que a gente está muito acelerado, às vezes, no nosso ritmo, no nosso tempo. Você pode ver que as crianças não conseguem, até elas ficam falando assim, mas por que vocês estão correndo tanto? No outro dia eu estava vendo um vídeo de uma criança falando com a mãe, mãe, por que eu tenho que fazer tudo correndo? Né? Eu posso fazer no meu tempo, eu posso fazer no meu ritmo? Então, é um tempo que a gente
criou modernamente, que acelerou tudo, só que essa aceleração está gerando um impacto energético muito grande no ser humano e que, de alguma forma, isso não está mais sendo positivo, né? Porque você vê as pessoas irritadas, nervosas, né? E, às vezes, desconectadas do seu propósito. Então, quando você faz esse movimento de reconexão, é também para que, de alguma forma, a gente reconecte com o que a gente fala que é o Sol central da galáxia. Existe uma teoria que fala sobre o cinturão de fótons e agora toda essa galáxia está entrando num quadrante mais luminoso e aí a gente entrar nessa frequência do Sol central, né, das galáxias, que seria Alcione, né? Então, essa contagem também faria com que todo o nosso sistema também entrasse em ciclo com esse Sol, mas não o Sol que é o que, por exemplo, da astrologia, é o Sol que rege a astrologia. É um Sol que a gente fala que está mais atrás, é um Sol espiritual, que aí esse Sol é que estaria regendo todo esse movimento de nova consciência, né, de nova, trazendo mais luz aqui. Então, quando você começa a entender essa contagem de tempo e poder entrar em ressonância, né, sabendo quando você tem consciência que isso existe e que você pode entrar em ressonância com essas frequências, de alguma forma você vai estar entrando nessa conexão desse ciclo mais saudável espiritualmente ou energeticamente falando. Então, hoje a gente vai falar sobre o ciclo cósmico. O que é o ciclo cósmico? Desde 2012 já existe um movimento, né? Todo mundo sabe que o mundo não acabou, né? Para quem estava lá, meu Deus, os maias previam que o mundo ia acabar. Não, o mundo não acabou, mas eles sabiam que iam ter um salto, né, dessa energia que a gente está falando e um salto de consciência. Desse salto de consciência, muitos omniversos, né, como a Lili fala, começaram a acessar o nosso universo aqui, chegando até na Terra. E um desses omniversos ela chama de Akuna. Então, é uma frequência nova que chega de de outras dimensões, de outro universo, para ajudar a gente a integrar mais consciência e luz aqui no planeta. E aí, com todo o ensinamento, né, que vieram deles, na verdade, até para a gente poder integrar, antes de chegarem as frequências Akuna, os pleiadianos eles fizeram como se fosse um filtro, né? Estão trazendo essas energias para as pessoas de uma forma mais organizada para o ser humano integrar. E aí depois chegaram, né, chegando as frequências lá e ainda continua chegando coisa na informação, tudo mais. Então tem muita coisa ainda sendo trabalhada. E uma das coisas que eles trouxeram para a gente foi o ciclo cósmico. Então, o que significa isso? Significa que a gente sai dessa coisa de estar preso no calendário e só no ciclo ali do Sol, que a gente chama de material, né, desse universo, para a gente começar a fazer esse alinhamento com outras consciências e outros ciclos, né? Então, ele ajuda você a ter essa consciência. E que o ano zero, que na verdade, na teoria, não seria o ano zero, seria o ano 13, né? Então, quando chega a energia que é o do sétimo elemento Durna, ela consideraria isso como o ano zero ou o ano 13. E aí, dois ciclos, então, na verdade, a ideia é entender que a gente não está num patamar linear, mas a gente trabalha em ciclos, né, de 13, então seriam 13 luas, para que cada ciclo que a gente passasse, a gente trabalhasse alguma consciência importante para a evolução, né, pessoal e da humanidade. Então, esse ciclo ele é baseado na energia da Lua, então são 13 meses, e aí esses 13 meses que são trabalhados, eles de alguma forma vão organizando as emoções, porque você já percebeu que a percepção do tempo é muito ligada à sua emoção? Parece estranho, né? Mas, por exemplo, quando você está muito atarefado, nervoso, o tempo passa rápido. Agora, quando você está lá feliz, tranquilo, fala, nossa, né? Parece que o tempo para, né? Então,
essa percepção temporal, ela é muito conectada às nossas emoções. Por isso que a gente está sempre estressado, porque para a gente estar conectado nesse calendário atual, a gente precisa ser estressado, né? Então, o dia fora do tempo, ele aparece primeiro nos calendários maias e depois no sincronário da paz, e também é trabalhado no ciclo cósmico. Então, o dia fora do tempo é um dia que a gente dá aquela pausa para falar sobre uma elevação da energia. Então, a gente eleva a energia mais uma oitava para trabalhar o próximo ciclo e a próxima oitava. E a gente está bem pertinho desse dia, né? E é interessante que pelo ciclo a gente vai trabalhar nos aspectos do renascimento. A Marta, a pessoa falou, Marta, por que você está falando I? É tudo da Apple? Não. Nos trabalhos da Cuna, né, de toda essa energia que vem desse universo, né, que o Andalili explica, a frequência I significa que a gente está falando da energia mais pura e da consciência ali na sua essência. Então, por isso que... porque o que acontece? Tanto os pleiadianos quanto esses seres, eles explicam que muita coisa que existe aqui no planeta foi distorcido e a gente, por exemplo, amor. Né? Amor pode ser um monte de coisa, porque hoje a energia original da essência do amor, ela foi muito transformada e as pessoas elas têm uma dificuldade de entender qual é o verdadeiro significado do amor, né? Porque tantas distorções foram criadas. Então, quando ela coloca essa constante I, é para trazer a essência daquilo. Então, por exemplo, eu estou trazendo a essência dos ciclos, né? Por isso que é I-ciclo. E quando eu falo I-renascimento, eu estou falando da essência dos renascimentos, né? Então, para trazer exatamente aquilo que é a frequência daquela energia que a gente está falando. E aí, a gente está num momento bem interessante, porque depois, no próximo, a gente vai falar sobre o ano da Lua, né? A gente está entrando no ciclo do renascimento. Então, é como se tudo que a gente tivesse trabalhado para esse ano, e vocês foram percebendo, né, para quem tem mais sensibilidade, que a gente precisou encerrar muitos ciclos esse ano, muitos ciclos. Você fala assim, meu Deus, parece que não tem fim. Por quê? Tudo que vai renascer a partir do dia 25, né, a partir desse período, do dia fora do tempo, é para renascer numa nova ordem. Então, se você continuar na mesma frequência, no mesmo pensamento, na mesma forma de agir, você vai renascer tudo igual. Então, é um momento que você pode pensar em como você pode renascer de uma nova maneira, né, das coisas que você está vivendo, das coisas que você está vivenciando, né? E aí trazer uma nova ordem para a tua vida, para que as coisas sejam e estejam estruturadas de uma outra maneira, né? Isso é o externo, né? Essa energia que está vindo ali, trazendo essa oportunidade, essa janela temporal, para você poder trabalhar esse aspecto na sua vida, né? Então, eu acho bem interessante, porque isso dá a oportunidade para a gente poder pensar como eu posso criar uma nova ordem dentro de mim, né? Eu não estou falando de alguém externo dizendo para você como você tem que ser, mas dentro de você, a partir de que valores, que visão, que missão você tem, e que você sempre cria as coisas do mesmo jeito, né? Você pode perceber que você pode ter várias vivências, mas a mesma coisa que você vai gerando e manifestando do mesmo jeito. Porque ali na essência existe algo que precisa ser transformado. E aí agora é como se você tivesse a oportunidade de transformar essa essência, de transformar essa essência mais próxima de você, da sua essência original, né? E aí você começar a criar mais coisas ligadas a quem é você de fato. Como é que é para você tudo isso, né? Parece uma loucura, o que você sente? Para mim, desde o tempo que eu comecei a seguir, eu comecei a sincronizar, né? Também sincronizar é só olhar, falar, que dia a gente tá? Então hoje, na verdade, não é o dia 1 do ciclo cósmico. Eu sigo os dois, né? Então, hoje é dia da tormenta azul, tal.
Só de você ter essa consciência, você dá essa percepção de um pouco mais de abertura, pelo menos isso acontece comigo. E você também sai dessa necessidade louca de sempre estar correndo atrás do rabo. É muito interessante, né? Então, eu não sei como é o efeito para outras pessoas, mas para mim é bem nesse movimento. E começa a entender que o tempo ele pode ser moldado. Você começa a moldar o tempo nas suas emoções, o tempo na sua frequência, e aí o tempo ele passa a ser moldado de uma outra maneira. Eu acho muito interessante, né? E aí eu queria saber de vocês, ou quem já segue também, como que é isso para vocês. Quer saber um pouquinho mais? Lá no nosso Instagram também tem um pouquinho falando sobre isso, que é no @Hathor_Spaco, né? Hathor_Spaco. Então você vai poder ouvir um pouco mais, perguntar um pouco mais sobre isso, né? Que loucura é essa de querer contar o tempo de um outro jeito? Então tem bastante coisa que a gente pode falar, que a gente pode conversar. A gente vai fazer o ajuste de todos esses tempos e principalmente o ajuste do nosso tempo interno, né? Quando a gente ajusta o nosso tempo interno, os nossos ciclos, as coisas começam a sincronizar de uma forma mais profunda e consciente de fato, né? Então, tem um trabalho bem bacana sobre esses aspectos. E aí a gente vai trabalhar hoje na frequência do anjo Sandafon, que ele trabalha um pouco sobre isso, e no arcanjo Metatron, porque Metatron é um Elohim que ele trabalha exatamente essa construção, tanto das geometrias, mas também de trabalhar essa geometria para harmonizar o nosso tempo interno, com esse tempo ainda que não está tão harmonizado, mas que a gente aos poucos, à medida que a gente harmoniza internamente, a gente vai conseguindo harmonizar externamente, né? Então, é um momento interessante. Eu falo que desde que eu comecei a aprender tanto sincronário quanto o ciclo, eu tenho 2 anos novos, né? Então, eu tenho o ano novo mundano e eu tenho o ano novo cósmico. Então, é bom porque pelo menos aí no meio do ano você fala assim, agora é o ano novo mesmo. Mas isso aí é realmente para quem sente, não é uma obrigação. Você também não precisa obrigar ninguém. Isso é uma coisa muito pessoal, para que você comece a sentir e ver como que isso impacta em você de fato, certo? Então vamos vibrar Sandafon e Metatron. E aí, se você quiser saber mais sobre o ciclo, sobre como funciona, né, toda essa frequência, a contagem, tem um curso mesmo lá no Timalu World para você fazer, junto com a Lily Wong também. E também tem ali, todo mês ela põe ali, né, as frequências, então, para você ir alinhando e aos poucos trazendo esse alinhamento para a tua vida, né? Então, de alguma forma, lá na física, quando as pessoas falam que tempo é energia, né? Ou tempo é uma ilusão, realmente, a partir desses ciclos, a gente começa a realmente perceber que é uma ilusão. Porque se alguém criou um calendário que fala assim, não, agora eu defini que é assim, e todo mundo trabalha em cima dele, então, na verdade, é uma matriz que a gente pode criar o que a gente, né, sentir, o que faz sentido pra gente no geral, né? Então, a gente fala que isso é a energia do tempo Cronos, que seria o tempo colocado aqui para o trabalho, e, na verdade, o nosso tempo que é Kairos, né? Que é essa energia mais xamânica, mais espiritual, né? Principalmente quando a gente trabalha na energia xamânica, mais natural, o tempo ele tem uma outra frequência, ele tem uma outra dinâmica. É muito interessante. Então, quanto mais você se permitir se conectar nesse tempo mais natural, no seu tempo e no seu ciclo natural, você vai perceber que a tua vida e o teu tempo ele vai ficar menos corrido, né? Porque o que hoje todo mundo fala assim, meu Deus, acabou o tempo, não tenho tempo, vai acabar.
E essa briga com o tempo que a gente tem até como humanidade, né? Porque a gente sabe assim, ai meu Deus, acabou o tempo, né? Aqui na Terra já foi. Então, quem sabe se a gente para de brigar com o nosso tempo, a gente consegue usar com mais qualidade, com mais consciência, né? Com mais percepção, para que a gente possa ter realmente verdadeiras experiências positivas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Eu acho que tomar consciência do tempo, entender que a gente não precisa exatamente seguir exatamente né, o que a gente fala do 12:60, né, as 12 horas e os 60 minutos, né? E começar a sair entendendo que isso foram estruturas colocadas para que a gente pudesse se organizar no tempo e espaço, mas que eu posso também usar outras organizações para outros aspectos e para outros fins. E tá tudo bem, né? Então, você usar o seu tempo de um modo mais sagrado, de um modo mais consciente, de um modo mais perceptivo. Acho que esse, para mim, é o grande recado para vocês hoje. E aí, não perder mais tempo no celular, no joguinho, falando com quem você não quer falar e falar, opa, peraí, meu tempo é sagrado, porque se eu perdi um minuto aqui só falando com essa pessoa que eu nem queria falar, esse um minuto já foi. Então, usar o seu tempo aí com bastante consciência e sabedoria, com muita possibilidade temporal, né, com muita abertura, com muitos caminhos aí e principalmente, né, para você não correr devagar, que eu também às vezes corro aqui também, então, né, devagar e sempre, para vocês realmente poderem ter um fim de semana maravilhoso, aproveitar a conexão com a sua família, o tempo que você pode ter bacana, né, para encontrar as pessoas, para conversar. E pensa que o seu tempo é sagrado, né? A gente dá uma boa desconectada no nosso tempo, achando que tá tudo bem, tenho tempo para tudo. Essa é a maior mentira da nossa mente. A gente não tem tempo para tudo, não. Então, aprenda a priorizar o seu tempo e cuidar do seu tempo. É isso aí, pessoal. Gratidão, um grande abraço. Tchau, tchau.